Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês para falar daquilo que para muitos parece ser impossível. Mas para mim é o que eu experienciei, é o que eu vi entre as estrelas. O meu nome é Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e é com muito prazer que entrei para a reserva do Exército Brasileiro, onde eu alcancei o posto de capitão. Quero agradecer a todas as pessoas que até aqui, no 18º vídeo, conseguiram de alguma forma aprender aquilo do qual eu venho falando. Gratidão, satisfação limitam a minha boa vontade, a minha felicidade em poder compartilhar com todos que querem de fato aprender algo que seja relacionado a todas as coisas que acontecem nos mundos lá fora. Hoje eu quero falar de uma civilização extraordinária que esteve junto aos egípcios em uma era passada. Eles passaram aos egípcios muito conhecimento, muita sabedoria, só que, como sempre, a consciência do homem, por ser uma consciência falha, o homem deixou a desejar os ensinamentos que vieram das estrelas. Eu agradeço à Confederação Galáctica, agradeço à princesa Gnachete, ao príncipe Zamaniel, ao príncipe Arnetoliel, ao príncipe Atilil, ao príncipe Mereconoab e a todos os príncipes e princesas dos pilares do universo. Sou eternamente grato por esse projeto que a mim foi confiado. A você que não acredita, eu já deixei várias mensagens. Não perca o seu tempo ouvindo aquilo no qual você não acredita. Seja inteligente. Parte para outra coisa. Vê se tem uma outra coisa para você fazer. Não perca tempo naquilo do qual para você não vai ter serventia alguma. E hoje eu quero falar da constelação de Capricórnio. Isto mesmo. A constelação de Capricórnio é uma constelação extraordinária e fica na galáxia C906/34 do Sistema Solar Cambitmec. Nele, meus amados, existe 5 corpos celestes, ou seja, 5 planetas que fazem parte desse sistema solar. O primeiro, ele é catalogado como sendo U-GJO3. O segundo é o Piller-B5000/2. O terceiro é o Viteri.5/9. E o Jupimvi. Esses corpos são os corpos celestes que fazem parte do Sistema Solar, na galáxia C906/34. E essa galáxia, ela fica a 4,2 milhões de anos-luz do nosso Sistema Solar. Fica um planeta chamado, que é o planeta
onde parte todas as decisões que enquadra aos 5 corpos celestes, que é o planeta chamado Gut/568. Esse planeta, o Gut, ele é 6 vezes maior que a Terra, Eleab. E nele, meus amados, existe tão somente 3 luas, que são bases avançadas de observação. Uma delas é chamada e catalogada de R/MO9. É utilizada como laboratório para os testes experimentais na criação de uma diversidade de animais e plantas, unicamente nessa lua, que é a RMO9. A segunda, ela se chama Levion, e nela é utilizada como uma base de criação tecnológica, que inclui o desenvolvimento de armas e naves, que foi o que eu disse também quando falava do 17º vídeo. Lá eu vi armas de tamanha capacidade tecnológica, naves de maior capacidade tecnológica. Eu vi criação de arcos, de portais para maior mobilidade no eixo do universo. E a outra lua, ela se chama Nibio-Y380-1. Nela é onde se observa tudo que acontece dentro e fora do sistema solar. E orbita em sua volta uma plataforma de naves de interceptação. Eu pude ver também, junto com a Gnachete, um mega portal interdimensional que tão somente atravessa um ponto de aproximadamente, para vocês entenderem, 1 trilhão de anos-luz em apenas 0,01 milésimo de segundos. Eu já disse para todos vocês que diversas vezes, quando sou levado em corpo físico e em plena consciência para fora do nosso sistema solar, sempre eu parto de Galamiak. E de lá partimos através dos portais de Galamiak até os portais de galáxias e sistemas solares dos quais eu recebo o privilégio de conhecer para um aprendizado maior, para trazer uma aprendizagem para mim e para quem quer ouvir. É difícil acreditar em tudo isso? É. Eu já deixei ressaltado isso em todos os vídeos. Não foi em um, nem em 2, foi em todos os vídeos. Eu sempre quis e quero que ninguém necessariamente acredite no que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você tem a sua própria opinião formada. Principalmente você que é estudioso e tem buscado há muitos anos informações concernentes a se existe ou não vida lá fora. Talvez o meu relato para você seja meramente um sonho, seja meramente uma invenção da minha mente, seja meramente uma loucura ou nada que eu tenha que fazer. Mas como eu disse também diversas vezes, pouco me importa a opinião das pessoas em relação a isso. Todas essas coisas eu tenho experimentado nesse ciclo de 9 anos. E já vai para 9 anos e 8 meses. E ver tudo o que eu vi, e ter a certeza absoluta e plena de todas as coisas que eu vi, que pude tocar
e experimentar todas as plataformas de naves de interceptação, todas as plataformas de portais interdimensionais que têm uma tecnologia de expansão onde um ponto, seja ele de uma distância de 1 trilhão, é 1 trilhão de anos-luz, você cruza ele em apenas 0,01 milésimo de segundo, não é para qualquer um. E vai além da compreensão física, química e astrológica. Lá no planeta Gut, /568, ele é um corpo planetário de cor cinza e de cor verde. É lindo demais, muito lindo. E eu vi alguns pontos azuis, muito poucos. Ali, quando eu estive, naquela época com a Gnachete, foi-me dado conhecimento de todas essas coisas que aqui estou falando com vocês. E logo que estávamos ali, no ponto, de frente do planeta, a partir dali, estávamos sendo observados por essa civilização que é conhecida entre as confederações, que é conhecida entre as estrelas como sendo os Gultitar. Os Gultitar, eles têm a aparência humanoide, são seres humanoides. Para você que tem dificuldade em saber o que é ser humanoide, o ser humanoide, ele possui braço, perna, tronco e cabeça. Ele é bípede. E os Gultitar são seres humanoides que têm 7 metros e 30 centímetros. E são humanoides com cabeça de lobo. Isso mesmo, cabeça de lobo. Eles têm mãos e pés humanos, compostos de 5 dedos. Foi o que eu pude observar junto com a Gnachete. E eles usam uma vestimenta de um tecido reluzente que é presa por uma semelhança de um cinto, que do qual o seu brilho é tão intenso e tão dourado que eu julgo ser feito de ouro. E todos eles, todos, sem exceção de qualquer um, todos usam um cajado que tem uma pedra de cor bege na sua ponta. Ali com a Gnachete, nesse maravilhoso planeta, nesse maravilhoso sistema solar, na constelação de Capricórnio, poder conhecer verdadeiramente mais uma tipologia alienígena, gigantes. E o que eles têm de tamanho, eles têm de simplicidade. O que eles têm de tamanho, eles têm de tecnologia. O que eles têm de tamanho, eles têm de boa vontade em ajudar a se expandir o universo e a consciência de seus habitantes que estão na escala de desenvolvimento menor. Naquele momento que eu cheguei nesse sistema solar, a nossa nave, ela perdeu totalmente o seu fluxo de partida e o seu fluxo de dobra de espaço-tempo. Como eu disse, estávamos sendo observados por essa civilização e todo o equipamento da nave de Gnachete, todo o equipamento ele foi neutralizado. E isso se deu tão somente para que eu entendesse a capacidade tecnológica e a capacidade desta civilização na sua autodefesa
de todos que se achegam ali ao sistema solar, à constelação de Capricórnio, sem a autorização do seu líder. E essa civilização, os Gul'Thar, esses humanoides de 7,30 metros, que tem o corpo de homem e a cabeça de lobo, e mãos perfeitas como as nossas, que compõem 5 dedos, e aquela espécie de roupa que você vê que é um tecido, mas um tecido feito de uma forma diferente, porque ele é um tecido reluzente, e você vê abaixo da cintura, um pouco acima, um grande cinto de ouro e um cajado em suas mãos. Você vê tudo aquilo diante dos seus olhos, ainda mais para mim, que tenho somente 1,73 metros de altura, e poder contemplar tamanha grandiosidade, tanto do planeta, como de todo o seu projeto arquitetônico, como do grandioso trono do seu rei, como tão somente toda aquela civilização. Sem contar o que eu vi na lua laboratorial que cria a diversidade de vegetação que é distribuída para mundos recém-criados. Vida animal que envolve sendo ave, peixe, mamífero, réptil e anfíbio, sendo modificados para melhor a sua alteração genética, para que eles tenham maior durabilidade em suas vidas. Você presenciar uma gama de tecnologia extraordinária, de naves extraordinárias, que vai além da compreensão de qualquer ser humano. Por isso que eu digo que eu nunca vou ter uma definição exata para explicar com palavras, para quem me ouve, o que eu vejo entre as estrelas. E você saber que ali você está sendo bem recebido, que você é um convidado, e que ali aquela civilização ela vai compartilhar com você um pouco da sua história, e você olha para a Terra, pensa nos seus familiares, pensa em tudo aquilo que você viveu até o dia que você esteve ali. Você começa a fazer uma retrospectiva da sua vida e você vê como tudo é maravilhoso, como as possibilidades são verdadeiramente infinitas. Quando eu cheguei no sistema solar com a Gnachete, eu namorei o planeta. Eu namorei as suas luas. Eu namorei os outros 4 corpos planetários. A felicidade é tão grande que eu quero que cada um tenha a sua própria experiência, porque isso me foi prometido na Confederação. Que o humano da Terra, Eleap, que se conecta com seu universo interior e exterior e respeita veementemente a Mãe Natureza, aos seus elementos e a sua vida vegetal e a sua vida animal, ele será digno e eles o farão dignos de andar entre as estrelas. E quando estava ainda fora do planeta, veio até a nós um grandioso líder chamado Akar.
E ele me convidou para conhecer o seu mundo quando eu estava na Confederação Galáctica. Quando eu tinha ido na Confederação Galáctica pela 9ª vez, Akar, ele me fez o convite para conhecer o seu mundo. E para conhecer também os outros 47 planetas que dos quais são colonizados por eles. Akar, quando entrou dentro da nave de Sirius, ele olhou para mim com aquele rosto gigante de lobo, porque eles têm cabeça de lobo, e a pele deles são peles humana, porém sem pelo algum. As suas mãos são literalmente humanas também, não tem garras, não tem unha grande. Você olhar para aquela tipologia humanoide, sabendo que em outras oportunidades, se vocês o vissem, ou propriamente eu, se os vissem, eu acharia que seria demônios, que seriam monstros, que seriam alguma coisa além da compreensão, mas não. São criações da natureza. São criações dos pilares do universo Pai, que é palavra materializada do Criador de tudo. E Akar, ele apareceu dentro da nave, partindo do seu planeta sem a necessidade de interagir conosco através da recepção dada por suas naves. É incrível. Incrível demais. Eu me lembro que uma luz muito, muito, muito forte, ela se acendeu como um holoforte dentro da nave, e quando a luz foi se dissipando, ele surgiu de dentro da luz, deu as boas-vindas a Agnachete, e a ela deu um abraço, e Agnachete, menor do que ele, porque Agnachete tem 3 metros de altura, e ele depois se abaixou e olhou para os meus olhos e me desejou boas-vindas e me agradeceu por estar ali, por ter aceitado o convite. E eles me disseram, propriamente ele, a partir daquele momento, mas quando entramos dentro do planeta, os demais também conversaram comigo, e cada um me contou a sua experiência que teve quando esteve aqui na Terra, Eleap. E pelo que eles me disseram, eles visitaram a Terra há 8.000 anos. Eles passaram conhecimento no respeito da preservação do corpo de primeiro plano, unicamente com respeito à Mãe Natureza. Eles me disseram também que instruíram os egípcios por 1782 anos e voltaram na Terra para vigiar os reptilianos híbridos de Nibiru, quando saíram da Terra por ordem da Confederação. Quando você olha para a cultura egípcia e você vê a preservação do corpo de primeiro plano com a certeza de que haverá ali o regresso da reencarnação no mesmo corpo, Akar me disse que todos que não possuem a imortalidade, todos que estão no patamar de desenvolvimento de consciência plena, todos os corpos, eles devem ser respeitados e preservados, porque o primeiro corpo, que é o corpo de primeiro plano que eu falo, é o corpo que pertence à Mãe Natureza. Então, quando você vê aquelas múmias no Egito, e você vê o cuidado da cultura egípcia na preservação do corpo que pertence à Mãe Natureza,
E você vê que ao decorrer dos milênios, tudo aquilo foi perdido, porque hoje não se preserva mais o corpo, mas se enterra, se crema. Os egípcios, eles enterravam seus mortos, mas fazendo aquilo que preservasse o que é da mãe natureza, o corpo do primeiro plano. E Acar, quando esteve com os egípcios, há 8.000 anos atrás, eles passaram este conhecimento. E depois, quando a Confederação Galáctica expulsou os reptilianos híbridos de Nibiru, que são os Anunnakis, e ordenou a saída deles, Acar e todas as suas civilizações estiveram observando o planeta Terra Eleap, para que a saída das grandiosas naves de Nibiru se dessem de uma forma ordenada e que não restasse nenhum reptiliano híbrido de Nibiru. Mas quando eu disse para vocês que alguns dos reptilianos de Nibiru ficaram para trás, eles ficaram para trás, mas eles se esconderam entre cavernas, entre as montanhas, e foi perdido ali, naquele momento, a contagem dos híbridos de Nibiru. Milênios mais tarde se passou e automaticamente eles foram saindo para fora, junto com a criação dos Churupaq, os homocapenses, e eles foram se infiltrando no Egito e destruindo a cultura egípcia, destruindo o círculo biológico intocável, destruindo a crença, destruindo as instruções que esta civilização extraordinária havia passado a eles. Eles foram os que ensinaram e mostraram aos egípcios antigos a reencarnação. E um de seus faraós foi levado a Niro, foi levado a Greenback, para ver como eu vi o processo da reencarnação. E ele trouxe isso para a cultura egípcia. E ele foi testemunha do que viu, por isso os egípcios, os antigos faraós, eram intocáveis quando se tratava da reencarnação e da preservação inabalável de seu corpo físico de primeiro plano. Então, quando você olha para toda uma cultura que foi destruída através da infiltração dos homocapenses, que são raças criadas pelos Churupaqs, e de alguns reptilianos híbridos que ficaram para trás, que se esconderam para tomar conta do planeta e agir fora do cenário visível da Confederação, induzindo todas as culturas do mundo ao erro. Quando você vê tudo isso sendo perdido, você não vê nenhum ensinamento de religião. O que você aprende em todo o ciclo é o respeito com o universo interior, é o respeito com o universo exterior
é o respeito com a natureza, é o respeito com a água, com a terra, com o fogo, com o ar, com toda a tipologia vegetal e com toda a tipologia animal. E essa aliança, ela foi quebrada por consequência dos falsos ensinamentos que foram dados de graça por esses homocapenses e por esses reptilianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás por livre e espontânea vontade e escondidos. Akar, ele me contou a história do Egito. Akar, ele me levou através dos portais do disco do passado e eu presenciei o Egito há 1800 anos antes da vinda deles de 8.000 anos. O Egito, ele era extraordinário, maravilhoso. O Egito é uma cidade na Terra, eu falo no presente do futuro, perdão, no presente do passado, onde eu estive. E naquele momento que eu fui levado por Akar e Agnachete ao passado anterior à entrada triunfal de 8.000 anos atrás, sendo 1.800 anos antes, eu presenciei a prosperidade do Egito, eu presenciei os monumentos do Egito, as pirâmides do Egito eram totalmente diferentes, eram todas adornadas por arcos de ouro puro e com escritas que diziam: do céu vêm os carros de fogo, do céu vêm os seus deuses, do céu é nos dada a sabedoria, do céu é nos mostrado o caminho para dias melhores. Essas gravações estavam nas placas de ouro que circulava, que dava o acabamento em todas as pirâmides do Egito. E tudo isso foi roubado. A extensão territorial do Egito, a areia do Egito, ela não existia. O deserto egípcio, ele não existia. Ele era um campo verde, cercado por rios, cercado por savanas, cercado por animais. Eu pude ver a tecnologia que era passada de geração a geração aos egípcios através dos Anunnakis de Nibiru e de outras civilizações como os Guianas, que quando foram para o seu planeta, levando a grande cidade dos Churupaques que perderam a guerra, quando eles retornaram, eles contribuíram também com o crescimento e a expansão do Egito. Akar me permitiu ver somente por frações de um prazo de um tempo o Egito visto de cima. E eu digo uma coisa para todo mundo que está ouvindo. Existe muito mais pirâmides no Egito do que as 3 das quais são o cartão postal das maravilhas do nosso planeta. Nas areias do Egito, aquele deserto, o deserto do Egito, ele foi criado artificialmente. Artificialmente. Eu via grandes embarcações suspensas no ar, sugando a areia do mar e derramando sobre o Egito para tapar tudo aquilo que outrora eles tinham construído.
porque havia se corrompido o laço com a natureza e com o universo. O deserto egípcio é um deserto artificial. Ele não foi criado pela mãe natureza. Ele foi criado pelo líder Akar, por esses seres maravilhosos. São conhecidos entre as estrelas como os Gultitar. Os Gultitar, eles criaram o deserto do Egito. Eles enterraram todos os segredos do Egito. Eles destruíram tudo para que o homem começasse do zero, porque o homem tinha se corrompido demais. Akar, ele me convidou para ver o passado do Egito. Eu não sei se quando eu estive no passado eu estive somente por 10 minutos ou por 1 hora, não sei. Mas eu estive. Assim como fui levado, ao passado para ver os meus ancestrais, os Rayazins. E assim como fui levado no futuro por Agnachete. Eu, Carlos Henrique, atravessei a dobra do portal do espaço-tempo do grandioso planeta de Akar, e Akar me levou a mim e a Agnachete a 1800 anos antes dos 8.000 anos que eles estavam juntos aos egípcios. E eu presenciei por pouco tempo a grandeza do Egito e presenciei também a sua destruição. E a maior sabedoria não foi dada por Enki, nem por Enlil, nem por Anu, nem por outros deuses que do céu vieram à terra. A maior sabedoria foi dada por esta civilização. A maior sabedoria. Eles tiraram toda a prosperidade do Egito devido à infiltração daqueles que fizeram perecer a sua cultura. Porque quando a Confederação Galáctica expulsou os Anunnakis de Nibiru, e Akar, ele foi incumbido pelo seu rei, Akboniel, a tratar-se da remoção imediata de todos os Anunnakis de Nibiru do planeta. Depois que eles foram para os céus, o Egito continuou do jeito que estava. Mas quando Akar se retornou, ele presenciou a criação híbrida e a criação dos Churupaques. E presenciou outros reptilianos largatos. E muitos, naquele dia, foram presos e lançados na boca preta, que é o buraco negro. Depois foi decidido pela Confederação Galáctica que o Egito deveria ser enterrado, mas não destruído. Então, eu via no passado, no disco do espaço-tempo passado, maquinários colossais, gigantescos, tirando a areia do mar, que era raso, e lançar sobre a face do Egito. Eu vi as placas de ouro que adornavam-se por todos os lados das pirâmides, sendo roubadas, derretidas pela própria raça humana. Existe no Egito 422 esfinges enterradas na areia. E essa esfinge que está sobre a superfície
que foi descoberta há anos atrás por arqueólogos, onde muitos acreditam que debaixo dela existe uma biblioteca com tamanho segredo, o segredo que havia nessa biblioteca, das mais de 420 que estão enterradas, esse segredo ele já foi subtraído pelos governos desse mundo, que é pelo governo russo, governo americano e pelo governo alemão. As outras 420 esfinges estão enterradas com segredos inimagináveis. E todos os governos, eles sabem disso. Porém, eles não querem mais interferir, porque o segredo que eles descobriram dentro dos salões ou dos salões dessa esfinge que hoje está diante dos nossos olhos são segredos que causaram mudanças drásticas em nosso planeta. E nem nossos governos estão tão seguros do uso dessa tecnologia, e por isso houve a quebra da aliança com algumas raças hostis do universo. Estão dando para vocês entenderem a gravidade do problema? Então Akar, junto com a sua frota estelar e junto com outras civilizações, enterraram o Egito na areia. Depois, quando voltei para o planeta de Akar, eu olhei para toda uma vegetação em um círculo extraordinário e intocável. Eu vi suas cidades, suas bases de pousos e decolagens. Vi que são construídas sobre plataformas que ficam a 2.000 metros suspensa no ar. Eu vi que as suas majestosas naves são naves que têm o formato de bumerangue. E outras que vi tinham o formato de triângulo. Tudo isso eu vi porque Akar me permitiu ver. Me convidou para conhecer o seu mundo e me convidou para conhecer o passado do Egito. E dali eu fui para os outros 47 planetas que dos quais são colonizados por eles. Hoje, eles têm como colaboração a pesquisa de novas tecnologias junto às confederações, entre tantos outros mundos que estão na mesma linha de pesquisa. Quando eu olhei para o planeta Gult e vi toda a maravilha e vi que era muito além a sua beleza superior arquitetônica ao Egito antigo que eu acabava de ver, eu perguntei a Akar se um dia aquela areia seria removida. E ele disse que sim. Que quando Eleap passasse pelo processo de transformação e a raça humana fosse tirada do planeta e viesse de encontro a outra raça que vai habitar o nosso planeta, ele me disse que a primeira cidade, a primeira capital, seria o antigo Egito, que será todo remodelado como era antes. Ele me disse que tecnologias já estão prontas, bases já estão prontas para descer do céu e pousar na terra. O que eles estão aguardando é tão somente a passagem de Nibiru
que é a passagem massiva, que vai passar a ser visível a todo olho no final de setembro de 2019, acrescido para 2023 e se tornando cada vez mais massivo a sua presença dali por diante. E depois que acontecer tudo aquilo que a Gnachete me mostrou, com a permissão da Confederação Galáctica e com a permissão dos 25 reis que se assentam em seus respectivos 25 tronos, eu vi o futuro da Terra do jeito que eu vi, e todas as transformações que a Terra passaria, e vi, quando descia do céu, novas moradias pré-fabricadas, e eram criados um novo mundo para uma nova tipologia que vinha de anos e anos-luz para habitar Eleap, porque a Terra não nos vê mais como sendo dignos dela, queira você acreditar ou não. A Terra, a água, o fogo, o ar, a vida vegetal e a vida animal, ela somente tem a amizade com quem a respeita, com quem a admira. E é isso que eu tenho aprendido entre todos os mundos dos quais tenho passado. Foi que nem eu disse. A minha ida não é simplesmente para andar de nave, ver planetas, ver sistemas solares, ver armamentos de destruição massiva. Eu vou para aprender. E você que me ouve, que tem o respeito com a natureza, sabe o quanto é bom. O quanto é bom. E muitos que futuramente ouvirão eu dizer sobre isso, vão ficar escandalizados, é normal. E muitos arqueólogos que já suspeitavam disso que estou falando vai ficar feliz. Mas não vai ser através de uma pá, através de uma máquina que irão remover a areia do Egito. A própria Mãe Natureza ordenou um dos seus elementos, chamado vento, para sempre soprar para ali areia, areia, mais areia, dentro de um ciclo de areia, para que fosse eternizado o deserto egípcio. Deu para você me entender? A Mãe Natureza, ela não permitirá nenhum maquinário humano revelar o verdadeiro Egito. E ainda que existisse algum maquinário, pode ter certeza que os Gul'Thar, principalmente Akar, desceria e destruiria todos os maquinários. Pode ter certeza disso. A mensagem que eu trago para vocês sempre é tão somente o respeito para as coisas que são da natureza. A natureza, ela desperta em nós a verdadeira consciência e ensina a cada um de nós a praticar o que é certo. Você pode chegar para uma pessoa que está isolada, melhor dizendo, você pode ir em uma tribo que está isolada do mundo. Eles têm conhecimento do que é certo e conhecimento do que é errado, porque o princípio da consciência, ele é um dom dado pela Mãe Natureza. E aquilo que vai de desencontro contra os princípios da natureza é aquilo que vai nos afligir, que vai nos abalar e que nos vai fazer ser pesados na balança do universo. E quando maltratamos a natureza, maltratamos a nós mesmos. Por quê? Porque ela se distancia de nós.
Acar ensinou a cultura egípcia a tão somente preservar o corpo de primeiro plano, que é o corpo pertencente e modelado pela Mãe Natureza, para que nele habite o que conhecemos como alma e espírito, quando na verdade é a nossa centelha, que é o fragmento do universo, seja ele virgem ou seja ele vindo de um propósito reencarnatório, que eu já expliquei. Então você vê um ser humanoide com a face de um lobo, lindo e maravilhoso. Olhar para aquele olhar e ver o amor, e ver a paz, e ver a contribuição e a boa vontade de expandir a consciência de mundos que também estão em desenvolvimento e de mundos que estão no mesmo processo ou em processos piores do que o nosso próprio planeta. Então você deparar com tudo aquilo entre as estrelas, você saber ali na sua frente o fundamento de toda a verdade, você entender e compreender que de fato temos irmãos e irmãs que nos amam com amor verdadeiro. E saber que temos um universo que vai além da configuração de planetas ou de criação de mundos, um universo que é vivo e eficaz. Um universo que é Pai. Pelo menos para mim, ele é o meu verdadeiro Pai. E a natureza, por sua vez, a minha verdadeira mãe. Então, quando você chega a esse entendimento, porque eu sei que de mim mesmo jamais eu teria a compreensão de tudo que tenho falado até aqui. Porque eu não tenho capacidade de inventar e nem criar nada. Por isso é que eu sou feliz. É por isso que com prazer eu compartilho esta história, a minha história de vida. É por isso que é prazeroso falar para você que me ouve como é uma nave, como é um planeta, como é a sua cor vista de fora, como são as suas luas. É por isso que eu sempre procuro detalhar, porque é tudo real. É tudo verdadeiro. Estar com a Guinachete é extraordinário. Ouvi-la todos os dias é extraordinário. O mesmo eu digo para Zamaniel, Arnetoliel, Atilio, Mereconoab, Acar, Anu, Enk, Enlil, Namar e todos os outros. Todos os outros. E ter tido o privilégio, mais um deles, entre muitos, de estar em um planeta chamado Gut-568, que fica na constelação de Capricórnio, na galáxia C 906/34 do Sistema Solar de Kabutmek, e ver tudo o que eu vi, e ter o privilégio de ser levado por Acar a retornar ao Antigo Egito e ver a maravilha arquitetônica e tecnológica que existiu e ainda existe nas areias do Egito, é extraordinário. Eu fico sem palavras. Cuide do seu interior. Cuide da saúde da sua mente, da saúde do seu corpo. Vamos pegar agora o ensinamento de Acar aos egípcios, que ensinava a embalsamar
o corpo de um egípcio e conservá-lo e preservá-lo, porque em honra à natureza, vamos levar isso agora para o momento em que vivemos. Vamos tornar o nosso corpo melhor. Quando você for na torneira pegar a água no filtro, ou beber a água direto da fonte, fala: água, fonte de vida a qual tenho respeito, e sabe do meu respeito por ti. Ao tomá-la, entre no meu corpo e tira toda inflamação, toda infecção. Fala o mesmo para a terra. Suja sua mão um pouquinho de terra, passa sobre o seu rosto antes de você tomar seu banho. Pegue um isqueiro, acenda ele na sua frente, olha para aquela chama viva de fogo e agradeça. Se puder, vá num lugar alto, sinta o vento soprar sobre o seu rosto, sinta o que a natureza tem para você e conserve dentro de si como respeito em seu corpo de primeiro plano, que era o que Akar ensinou aos egípcios. Mas aqui nós não vamos embalsamar o nosso corpo, mas nós vamos trazer para ele todos os elementos da natureza e fazer fluir com que dele, desse corpo de primeiro plano, parta todo o princípio do respeito pela natureza, do respeito pelo universo, do respeito pelos elementos da natureza, do respeito por toda a diversidade de criação. Principalmente o respeito para todos os alienígenas que estão nos observando, que é tão somente a tipologia responsável por cada um de nós, ou seja, a sua civilização respectiva. Isso não é criar religião. Isso não é ser pastor, nem profeta, nem padre, nem guru, nem pai de santo, nada. Eu ignoro e repudio todos esses títulos que a mim for retribuído ou atribuído. Eu apenas fui em outros mundos para conhecer tudo isso que estou trazendo para vocês. E como eu disse no vídeo anterior, eu sou visitado com frequência, principalmente quando estou ou na minha fazenda em Patos de Minas, ou na fazenda do meu amigo em Santana do Deserto. Porque o espaço é maior, tenho os locais certos, e sempre eles vêm a mim em carne e osso, e paira sobre a minha propriedade suas gigantescas naves que ficam invisíveis aos olhos de quem eles não querem que vejam. Ali nós conversamos, ali nós brincamos, e toda vez que eles vão embora, ou todas as vezes que eu vou embora de lá para cá, eu sinto uma tristeza muito grande. E quem já foi fisicamente sabe do que eu estou dizendo. Porque talvez isso seja uma válvula de coragem para as pessoas que foi fisicamente contribuir de alguma forma com a sua história pessoal. Vamos preservar, respeitar esse corpo de primeiro plano que a nossa Mãe Natureza nos deu, cuidando dele com os próprios elementos da natureza e demonstrando afeto para a vida animal e para a vida vegetal. E nunca se esquecer de dizer bom dia e obrigado por tudo, universo exterior.
Bom dia e obrigado por tudo, universo interior. E eu quero que as coisas na minha vida aconteçam da maneira que eu quiser. Trabalhando com livre-arbítrio, mas trabalhando com responsabilidade, trabalhando com a lei da atração, trabalhando com responsabilidade e tendo uma consciência invejável que da qual a natureza te dará elementos para que seja uma consciência pura e, em outras palavras, divina. É difícil, como eu disse, acreditar que um ser humano que come e vai ao banheiro é levado a outros mundos em plano físico e vê tudo aquilo que tenho narrado até aqui. Eu disse em vídeos anteriores que se eu fosse o ouvinte dessa história, dessa experiência, eu também duvidaria. Mas eis aí as ferramentas para que você usufrua do mesmo direito. Toda a mente humana está dispersa. Toda a consciência humana está em dúvida. O ser humano de hoje não é aquele ser humano de 20 anos atrás. Ele sente que há algo diferente no ar, só que ele não sabe o que é. E depois de 9 anos, eu vim para falar. Para falar de tudo que vi, de tudo que ouvi, de tudo que toquei, dos alimentos dos quais me alimentei lá, e ser eternamente grato a eles por ter confiado em mim, não simplesmente uma visitinha em seus planetas, mas ter confiado em mim o propósito de repassar aquilo do qual me foi ensinado por eles. Se você acredita ou não, é um problema seu. Como eu já disse, eu vou dizer sempre. Eu não sou um deus grego que necessita da sua crença para me fortalecer. Eu simplesmente falo. Ouve e aprende quem quiser. Nunca pedi ninguém para acreditar em uma só vírgula do que eu falo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre disse isso, até mesmo em outros lugares. Nunca acredite em mim. Por quê? Porque você vai ter a sua própria experiência. E quando você tiver a sua própria experiência, você com certeza vai se lembrar de mim e vai dizer, poxa, verdadeiramente aquele homem lá tinha razão. O que ele falava era verdade, porque tudo é real. Tudo é real. E como eu disse, eu não estou nem aí para ufologia, não estou nem aí para religião, não quero saber de ufologia, não quero saber de religião, nada disso me importa. Porque o que me importa é sempre estar com eles, em plena consciência e em corpo físico. Isso é mais importante. Isso é o que me faz ser o que eu sou hoje. Graças ao universo, graças à Mãe Natureza, por tudo que me foi concedido e por tudo que sou até o dia de hoje, até 2036. Quero finalizar esse vídeo e mandar sempre aquele meu beijo no coração de todo homem, de toda mulher. Não me interessa se você é heterossexual, se você é homossexual, não me interessa. Os nossos irmãos das estrelas não vê distinção e nem faz acepção de pessoas. E eu tenho que ser como eles.
Eu tenho que saber viver como eles. E não só falar, mas pôr em prática, como tenho colocado em prática, o que aprendi com eles. E o que mais me chama a atenção em tudo e em outras grandes coisas que das quais eu aprendi junto a eles, é um recado que eu vou deixar aqui, que é o recado maravilhoso de Arne Toliel. Eu nunca vou me esquecer que ele disse que o amor ele é merecido e o perdão ele é conquistado. Então, não se culpe por não amar alguém. Não se culpe por não conseguir perdoar alguém. Porque o perdão ele é uma consequência da ação de outra pessoa. O merecimento da palavra amor vem através de uma verdadeira amizade e de uma verdadeira relação. Por isso que o amor ele é conquistado. O perdão é merecido. Ou também você pode dizer, o amor é merecido e o perdão é conquistado. A ordem do fator não vai mover o produto, não vai alterar o produto. Porque o amor e o perdão têm o mesmo significado, têm a mesma essência. Tá bom? Eu finalizo aqui esse áudio-vídeo, agradecendo a você que me ouviu. E lembrando, em nenhum vídeo eu vou deixar que ninguém comente através do YouTube. Quem quiser fazer a sua pergunta, faça a sua pergunta no meu Facebook mesmo. Está aí o meu Facebook, está aí o link do meu grupo. Não precisa ser meu amigo no Facebook. Pode me dirigir somente a pergunta que você queira, que na medida do possível eu vou te responder todas as perguntas relacionadas desde o primeiro vídeo até o 18º e dali por diante os outros que dos quais virão e que eu estarei postando aqui no meu canal Henrique e Agnachete. Obrigado mais uma vez. Para você um bom dia, para você uma boa tarde, para você uma boa noite. Fiquem em paz, com a paz interior dada pela centelha de vida do Universo Pai e a paz que é cedida de graça pela natureza mãe através da sintonia com os seus elementos e com toda a sua criação. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.